Oi, meus amores, bom dia! Vamos para mais uma aulinha de ciências. Dessa vez a gente vai falar a respeito de transformação de energia. Essa aula ela compõe o conteúdo do capítulo 9 e vai da página 82 até a página 88. Vamos lá? Bom, vocês pararam já para refletir a respeito da energia? Quando a gente fala de energia, a gente está falando de praticamente todas as ações que a gente tem hoje do cotidiano. Desde uma luz ligada, desde a mexer no celular ou ligar a TV através do controle remoto, ligar a luz e assim por diante. Praticamente toda a nossa vida gira em torno da energia. Mas você já parou para pensar que direta ou indiretamente essa energia ela se dá através do Sol? Bom, é isso mesmo. O Sol ele é a fonte primária de toda a energia que existe na Terra, muito embora você não se lembre ou ainda não saiba como isso se dá. Então, a gente vai tratar a respeito desse assunto quando a gente fala que essa energia solar e tanto a energia solar como as demais energias, elas podem ser transformadas em outros tipos de energia que vão influenciar direta ou indiretamente nas ações do nosso cotidiano. Quando a gente fala para algo acontecer é preciso de energia, é porque quando a gente respira, a gente anda, quando a gente esquenta a comida no fogão ou quando a gente faz qualquer atividade ou praticamente todas as atividades do nosso cotidiano, a gente está envolvendo fenômenos que envolvem energia. E para que algo aconteça, é necessário que haja energia. Até o fato de a Tia Ellen estar falando, abrir os olhos ou respirar, existe um tipo de energia interna, um mecanismo de energia interna corporal que está funcionando para que o meu corpo ele tenha energia suficiente para realizar essas ações. E não é diferente com as máquinas e equipamentos. Para que eles funcionem, eles têm que estar conectados a um determinado tipo de rede que vai fornecer energia. No caso, a maioria dos nossos equipamentos estão ligados a uma rede elétrica. Essa rede elétrica, ela vai transformar essa energia para outros tipos de energia, como por exemplo, a energia luminosa, que é aquela quando a gente liga a luz, a energia deixa eu pensar, a energia mecânica, como por exemplo da máquina de lavar roupa, o liquidificador e assim por diante. É importante saber dessa frase e é inclusive uma questão da nossa atividade que a Tia Ellen vai passar no Meet, tá bom? É que a energia ela sempre ela se transforma. Ela pode ser inclusive armazenada, transferida, transformada e medida, mas ela não pode em hipótese alguma ser criada ou destruída. Tia, a energia não pode ser criada? Bom, mas como é que faz para ela chegar, por exemplo, na minha casa? Bom, a gente vai ver esse processo, mas essa energia ela já existia anteriormente na natureza e ela foi transformada, tá? E essa transformação ela pode ser percebida justamente nessas atividades cotidianas que a gente está falando. Por exemplo, a gente tem diversas manifestações da energia, como a Tia Ellen pontuou aqui que tem no livro de ciências de vocês. Por exemplo, energia elétrica, energia mecânica, energia química e energia eletromagnética são os principais exemplos de manifestações da energia. A energia elétrica é aquela em que eu vou pegar uma energia que vem através da corrente elétrica e eu vou transformar ela em outros tipos de energia, como por exemplo a energia térmica, ao ligar o fogo ou micro-ondas. É só um exemplo, tá? Energia sonora, ao ligar o som para ouvir uma musiquinha. A energia visual, que é aquela que a energia elétrica se transforma em uma energia que eu posso visualizar através da tela da televisão. A gente tem ainda a energia mecânica, que é aquela que está relacionada a todo e qualquer tipo de movimento, como por exemplo a energia elétrica, que se transforma em uma energia mecânica, que se transforma no movimento do nosso liquidificador, por exemplo, para vocês verem que a energia ela vai passando, ela pode se manifestar de diferentes formas, tá ok?
A energia química é aquela em que a gente tem a transformação de materiais químicos em um tipo de energia, como, por exemplo, a energia da queima de combustíveis fósseis ou da queima de madeira, de carvão e etc., em que eu vou produzir um outro tipo de energia, que é, por exemplo, um movimento, a energia de movimento. A energia química pode se transformar em mecânica, que vai atuar através do movimento de um deslocamento de um carro, de uma moto. A combustão desses materiais, essa transformação química que vai se transformar em energia térmica e sonora através do fogo e assim por diante, tá? De novo, a energia ela é transformada, tá bom? E por fim, a energia eletromagnética, que é um outro exemplo de transformação de energia em que a gente tem aqui as ondas eletromagnéticas que a gente não consegue ver, mas que a gente tem a percepção através das ondas de rádio que a gente recebe, aparelhos de televisão, de micro-ondas, de luz visível, como por exemplo o Sol também é um exemplo de ondas eletromagnéticas, tá? De energia que é transformada em ondas eletromagnéticas e que são perceptíveis para nós através da luz solar. Outro tipo de onda eletromagnética é o nosso celular e assim por diante. Dando continuidade, uma das principais fontes de energia que a gente tem na natureza e que a gente começou a tratar nesse capítulo é o Sol, tá? O Sol, ele vai atuar através da produção dessas ondas eletromagnéticas na transformação da energia luminosa. Então, assim, o Sol ele vai atuar de diferentes formas, direto ou indiretamente. Nas plantas, ela vai transformar essa energia luminosa em uma energia química, que é a produção de alimentos, que é feito como, Tchelle? Através da fotossíntese, tá? Lembrando, para quem não lembra do sexto ano, a fotossíntese é quando eu utilizo a fotos, que fotos significa luz, tá? Quando você tira foto, antigamente a foto ela era tirada através da emissão de luz. É por isso que até hoje a gente chama de foto. Embora hoje a gente consiga tirar foto sem flash, mas foto significa luz. E síntese significa produção, ou seja, produção de luz. Então a gente pega essa síntese através da luz, né? Essa produção através da luz e transforma essa energia luminosa em energia química. É o que acontece como, por exemplo, a gente tem aqui as ondas eletromagnéticas do Sol que atingem a lâmina foliar de algum tipo de vegetal, tá ok? Esse vegetal, ele vai absorver o gás carbônico, o dióxido de carbono, que utiliza esse símbolozinho aqui, ó, CO2, tá bom? Mas a água que a plantinha tem e outros componentes presentes na clorofila, que é o que dá a cor verde da planta, e todo esse processo químico, tá, que vai acontecer dentro da plantinha, vai dar origem ao oxigênio em que nós respiramos e mais os carboidratos. Tia, carboidratos? Não sei de nada disso aqui que você está falando. Carboidratos é tudo aquilo que dá energia e que alimenta. Alimenta nós, seres humanos, e não diferentemente alimenta as plantinhas. De novo, a fotossíntese é a produção de alimento para as plantas através da luz, tá bom? Que é quando se transforma energia luminosa em energia química. Essa energia química, ela vai atuar através da absorção pela plantinha de gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono, também conhecido como dióxido de carbono ou CO2. Di significa 2, tá? Óxidos, que são esse Ozinho aqui, de carbono. Mais a água, H2O. Quem já viu aquela garrafinha de água? H2O significa água, tá bom? Só porque são siglas químicas para dizer que essas duas em conjunto, junto com outros processos químicos que acontecem na folha da lâmina foliar, juntamente com o Sol, vão produzir como resultante desse processo aqui oxigênio e carboidratos, ou seja, nutriente para a planta. Bom, com isso a gente pode perceber que a fotossíntese, essa energia química produzida pelos seres fotossintetizantes, ou seja, pelas plantas, ela é utilizada pelas plantas, algas e demais organismos, tá? Que são fotossintetizantes, que utilizam a luz.
para produzir seu próprio alimento. Elas são utilizadas para a sobrevivência deles próprios, é claro, mas também ela é a base da cadeia alimentar da maioria dos organismos. Quem lembra do sexto ano, que a gente fala dos seres produtores, em que direta ou indiretamente todos nós somos beneficiados por esses produtores, porque se a vaquinha come capim e eu como a vaquinha, indiretamente eu estou me beneficiando desses organismos fotossintetizantes. E se eu estou me beneficiando desses organismos fotossintetizantes, logo eu também estou me beneficiando da luminosidade solar, tá? Então é um ciclo, uma grande cadeia em que todos estão interligados. Bom, outra característica importante para ressaltar da fotossíntese é que ela pode que indiretamente a gente utiliza essa fotossíntese para a produção de energia. Como, tia Ellen? Me explica. Bom, quando a gente tem materiais que produzem biomassa, que são bio, que significa vida, tá? Uma massa viva, por meio da combustão, a gente gera energia. E isso pode ser de diferentes organismos, desde os seres fotossintetizantes, quanto de animais, tá? E quando eu tenho essa derivação desses combustíveis, indiretamente eu também estou utilizando, né, através da fotossíntese, da energia solar. Então eu produzo, por exemplo, o álcool, que é derivado da cana-de-açúcar, o biodiesel, que é derivado do óleo vegetal, ou a queima da lenha. Eu obtenho a lenha como, tia Ellen? Através do desenvolvimento dos vegetais. Vegetais se desenvolvem como, tia Ellen? Através da fotossíntese, tá? Então todos esses fatores, eles vão ser responsáveis pela produção de energia direta ou indiretamente, novamente. Tia Ellen, me explica, e os animais, o que ele tem a ver? Bom, a gente tem a produção, por exemplo, de gás metano, tá? Através da decomposição ou mesmo da flatulência desses animais e assim por diante. Quando a gente tem algum tipo dessa biomassa ou da geração de energia através de matéria vegetal, eu chamo esse recurso de uma pegada de carbono. Por que, Tchellen? Porque de alguma forma, quando eu estou utilizando materiais que de certa forma eles podem voltar para a natureza, eu estou envolvendo ele em um ciclo. O que é diferente do que quando eu utilizo materiais como, por exemplo, o petróleo, que depois que eu utilizo, o petróleo ele é proveniente da decomposição de animais ou materiais orgânicos pré-históricos e que depois que eu tiro da natureza, ele não volta mais. Diferentemente de que, por exemplo, quando eu produzo álcool através da cana-de-açúcar, que depois que eu utilizo esse material, eu posso tanto utilizar o bagaço na produção de materiais orgânicos, quanto depois, quando eu fizer uma nova plantação de cana, essa cana ela vai produzir, né, oxigênio, ela vai consumir gás carbônico, ou seja, a gente está dentro ainda de um ciclo, tá? Essa questão da biomassa ela é tão importante porque quando a gente tem biomassas de vários tipos que são de vários tipos de fontes que geram energia direta ou indiretamente para os seres vivos e para um ciclo, a gente tem que a gente está obedecendo esse ciclo, mas muitas vezes esse ciclo ele é prejudicial, como por exemplo, quando a gente tem a biomassa de excedentes agrícolas, como por exemplo, do gás metano produzido pela flatulência desses animais ou das fezes desses animais ou da combustão desses animais, ele é meio tóxico, tá? Porque esses indivíduos, de certa forma, eles só vão entrar de novo no ciclo da natureza depois da combustão. Enquanto eles estão ali atuando no ambiente, eles estão também causando danos, assim como nós, outros seres vivos, tá? Mas quando a gente fala do ciclo da biomassa natural, a gente está falando em um ciclo, né? Que a gente tem um determinado tipo de organismo vivo, ele vai realizar a fotossíntese, ou seja, utilizar a energia solar para produzir oxigênio e o seu próprio alimento, mas ao utilizar essa biomassa como fonte de matéria orgânica para produzir determinado tipo de componente que vai gerar uma energia, que no caso aqui é energia luminosa, mas poderia ser a energia
para o movimento de um carro, automaticamente, quando eu produzisse o gás carbônico, que é o gás tóxico que é eliminado através da queima desses combustíveis, eles iam ser absorvidos novamente através da fotossíntese. O que não acontece quando eu tenho aqui uma biomassa de proveniente de excedentes fósseis, como eu já falei. Esses fósseis não tem mais como voltar novamente para a natureza. Eu tenho aqui um excedente, eu gero um excedente para a natureza que vai ter que ser absorvido pelas plantas e tal, através da fotossíntese, mas não vai voltar a ser produzido petróleo. Ninguém vai enterrar aqui um monte de animais para esperar para produzir petróleo, ao contrário do que acontece com as plantas. Eu uso, né, para a produção desse combustível, mas eu planto lá e eu tenho de novo um ciclo, né? Ela obedece a um ciclo. Bom, como eu já falei, o Sol ele é um motor grande e importante na produção de energia. E não é diferente quando eu falo, por exemplo, não só da produção de fotossíntese, da energia luminosa, mas também quando eu falo do ciclo do próprio ciclo da água. Para eu produzir, por exemplo, através das hidrelétricas, energias que vêm para a nossa casa, a gente também tem que contar com o ciclo da água. E como é que se dá esse ciclo da água? É necessário a energia solar para garantir o abastecimento dos rios, direta ou indiretamente, que é a principal fonte de obtenção de energia através das usinas hidrelétricas. E como é que isso acontece? Em que parte, tia, que o Sol atua que eu não estou conseguindo ver? É justamente quando o Sol aquece a superfície do nosso planeta, que a água evapora, em que ela manda essa água de novo para os nossos continentes através da formação de nuvens, e esse ciclo ele volta novamente, e essa água volta novamente para os mares e para os rios que vão compor essas hidrelétricas, é que a gente vai ter o Sol como uma fonte motora para produção, para garantir essa energia. Então, aí a gente tem o Sol como fonte também, não só no processo de fotossíntese dos demais organismos, como também na produção da energia solar indiretamente. Bom, muita coisa a gente viu. Eu não sei se deu para vocês entender que é um tema bastante novo para vocês, mas se vocês não entenderam, tentem voltar à aula novamente ou qualquer coisa, entre em contato com a Tia Ellen, que a Tia Ellen pode tirar dúvidas de vocês com toda certeza, eu vou ter o maior prazer. E hoje a nossa atividade vai ser diferente. É do capítulo 9, é da página 89, são as questões 1, 2, 3, 4 e 5, mas ao invés de vocês terem que copiarem no caderno, a tia facilitou e colocou lá no Meet. Assim, eu tanto tenho um controle quanto eu tenho um retorno ainda maior de vocês e mais rápido, combinado? Então, a tia encaminhou para vocês o link no grupo, vocês vão clicar e vão responder diretamente no link do Meet. Assim, a tia Ellen tanto tem a frequência mais rápido quanto tem o retorno de vocês, combinado? Então, um beijinho e até a próxima aula!